do filme lá por causa do clímax, mas por um aspecto, o filme é interessante. O filme é interessante. Eu gostei, eu achei besteira o clímax do filme. O processo é igualzinho do filme Conclave. Eu achei interessante exatamente como é bem... Não, como é bem plasticamente o filme é maravilhoso. Plasticamente, a Capela Sistina, a votação, as coisas. Se você quer queira ou não, a narrativa de como é escolhido... tem muita coisa lá que a informação é legal, é bem apurada, Eu não sabia daquele negócio de lacrar a porta. A pesquisa que foi feita para o filme foi interessante. O filme é interessante. Mesmo o ritmo das votações... A Capela Sistina, como foi representado, as mesas onde ficam os cardeais, o voto, a urna onde se vota, aquilo tudo foi... quem não assistiu o filme vai ver, mas aquela coisa muito fantasiosa da politicagem... Aquela politicagem existe? Não existe, vou te falar uma coisa, não tô núcleos, é o núcleo da África com o núcleo de... Aquela coisa do conclave acontece o seguinte, no conclave em si não acontece aquelas conversas, aqueles conchavos, a palavra conchavos vem de conclave, mas aquela coisa, não existe isso. Agora, né, antes do conclave, começa a acontecer chamado congregações gerais, que é o momento que os cardeais entram, encontram, falam antes das congregações gerais, são as reuniões... Ali tem um conchave, ali tem uns conchavos. Ali você vai chegar, porque são 252 cardeais, né? 135 que vão votar. Mas nas congregações gerais, são as reuniões que acontecem antes dos conclaves, todo mundo está ali. Então, fala, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Aí você já vai perceber, não, aquele lá, ele fala desse jeito, aquele lá tem essa ideia assim, aquele lá tal. Porque é o seguinte, a gente acredita, e essa é uma prerrogativa que a gente tem que... Quem escolhe o Papa é o Espírito Santo, por mediação humana. Vai usar o homem para... Então, por mediação humana, o Espírito Santo vai conduzindo. Eu quero, de repente, essa pessoa, eu acho que eu deveria votar e tal. Ali nas congregações gerais, mais ou menos se define os votos. No conclave em si, quando é fechada a porta, e se fecha mesmo a porta, quando o mestre de cerimônia fala, extra homines, saiam todos, fecha a porta, aí não acontece mais essas discussões. Acontece só oração e voto. No primeiro dia, uma votação. Nos outros dias, 2 votações de manhã, 2 votações à tarde, até que seja 2/3. No conclave mesmo não tem espaço para grupinho, conchavo, não? No conclave em si, não. O que vai acontecer antes nas congregações gerais? Vamos rezar e votar. Vamos rezar e votar. E é mesmo, essa é uma grande celebração. É um retiro espiritual. Isso mesmo. É um retiro espiritual para antes da votação. Antes da votação. Muito bem. E o povo sempre erra, né, padre? Porque as pessoas falam, vai ser esse aí, sempre erra. Tem uma hora, nunca acertaram. Você sabe que diz que quem entra como papa no conclave sai como cardeal, né? Sempre assim. Quem entra como papa... Então o pessoal fala, esse vai ser papa, ele vai ser papa. E nunca ninguém acerta. Sempre sai um que a gente nunca viu. Mas tem corrente. Eu vou comer outra balinha, você não liga, né? Pode comer. Eu vou comer uma também. Padre, mas tem umas... correntes, né? O padre antes do Francisco era mais conservador. E dizem que o Papa Francisco era mais progressista. O Papa Francisco, ele tinha assim, dava para perceber, que ele tinha uma... Primeiro, a linguagem dele era uma linguagem mais... Era mais aberta, todo mundo entendia, mas ele tinha umas ideias que pudesse aproximar cada vez mais. Papa Francisco tinha coisas maravilhosas, que é, por exemplo, uma coisa que salta aos olhos. Ele queria que uma igreja pobre para os pobres, né? Para os pobres. Então, ele sempre se preocupou muito com essa coisa da periferia. Eu falei que eu ia comer essa bala e ia ficar salivando. Tá Quer vendo? uma da minha? Não. A minha é de chocolate. Não, eu comi de chocolate. Aqui. Tá bem, desculpa. Você pegou da mesa? Peguei da mesa. Tava suja. Desculpa, tava você suja. quer uma limpa? Não, depois. A hora que você quiser, tá aqui. Tá? Desculpa. Era uma que estava caída. Aí o Papa Francisco tinha coisas, por exemplo, que a mulher fosse valorizada cada vez mais. Então, com o Papa Francisco, a gente teve várias mulheres que assumiram postos chaves ali no Vaticano. O Papa Francisco tocou na ferida de algumas coisas na instituição quanto à questão de do abuso infantil, a pedofilia, que o Papa Bento XVI já tinha começado. Isso foi muito interessante mas porque... não parecem essas...
Que a mulher seja igual ao homem, que não tenha pedofilia, não me parece uma bandeira progressista, me parece uma bandeira... Não, justamente. Aí que dá. De humanidade. De humanidade. Então, o que é? Então, as pessoas falavam assim, nossa, o Papa Francisco é progressista. Peraí, cuidar do pobre, fazer com que as pessoas sejam respeitadas, fazer com que... Isso é o que é? Isso é ser cristão, isso não? Isso é ser cristão, isso é evangelho. Então, isso é ser progressista? Não faz mais do que obrigação de qualquer cristão fazer isso. Então, na verdade, ele era o Papa que precisava fazer essas coisas. Papa, você falou do Papa Bento XVI. Bento XVI... ele era um homem muito tímido, né? E talvez causava essa impressão de que ele fosse mais distante. Mas ele era um homem muito terno. Por que ele pediu para sair? O Papa, olha, é um grande sinal da humildade, né? E da simplicidade de um homem que falou assim, ó, nesse momento a igreja precisa ser conduzida por uma pessoa que não seja eu. Isso é pouco, a gente vê raramente nas pessoas. Ele falou, ó, é como se o Papa Bento XVI dissesse, olha, o mundo precisa de um Papa diferente. O mundo precisa de um Papa como... Mas quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Isso mesmo, através dos homens. O Bento XVI. O Espírito Santo errou? Não errou. Sabe por quê? Porque a gente precisa do Papa naquela época, naquele tempo. Cada tempo precisa de um Papa. Você veja uma coisa, no tempo que o Papa João Paulo II foi Papa, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um mundo dividido entre Rússia e Estados Unidos. Esse Papa aí foi o mais legal, hein? O João Paulo II, ele era... Para mim foi o mais legal. Um Papa, olha, um Papa lá do leste europeu, vindo de um país comunista, porque a Polônia era comunista, um homem que, na época, a maioria dos franceses nem era nascido, mas na época nós tínhamos 3 grandes figuras no mundo, Gorbachev de um lado, Ronald Reagan do outro e o Papa João Paulo II. Esse homem era necessário para aquele tempo. Quando ele morre, nós temos outro tempo, precisava de um Papa como Bento XVI. É o espírito do tempo, é aquele Papa que a gente precisa. Bento XVI renuncia, precisamos de um Papa como o quê? Como Francisco, que tem essa maneira de conduzir. E agora? Agora a gente precisa de um Papa que realmente... Você acha que eu posso ser Papa? Eu não casei. Qualquer pessoa pode ser... Eu sou solteiro ainda, hein? Qualquer pessoa pode ser Papa. Você já tá formando a papada aqui, ó. Comendo docinho aí toda hora. Assim você tá me constrangendo. Assim você tá me constrangendo. O Papa tá Papa. Mas qualquer... Pegar uma balinha, tá bom? Qualquer homem... homem... abençoar minha bala? Me dá a bala, então. Essa era a sua? Não, eu pego uma aqui. Mas dá uma abençoada pra eu comer abençoada. Deus abençoe a sua bala. Deus abençoe a sua bala. Isso é MM. Eu pensei que era aquele confete. Aqui, nem existe mais confete. Estamos pobres, mas nem então, tanto. Pensei que era isso. Aqui, você falou, qualquer homem batizado pode ser Papa, pode ser escolhido para ser Papa. Qualquer homem batizado pode ser Papa. Eu tenho chance. Tem chance, sim. Você quer me dar uma indicada lá? Não, melhor você ficar... Nossa, mãe, vai perder... A televisão vai perder um talento. Não deixa, não... É verdade, é verdade. Então tá deixa, bom. Fica aqui. Então tá bom. Então, por causa disso, vou me inscrever dessa vez. E o conclave, como é que... Porque são 3 dias de velório. Não, 9 dias de velório. Quer a bala, né? Eu vou comer agora, eu já botei a mão. Não, mas eu vou comer, mas você me dá a bala e pergunta como que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui pra mim, eu ia pegar a sua. O conclave, ele acontece, pela regra, ele tem que acontecer no 15º dia depois da sede vacante. Eu vou explicar. Sede vacante é quando o Papa é declarado morto, nós temos a figura da sede vacante, ou seja, sede significa a cadeira. A cadeira do Papa está vaga. Então, tudo no Vaticano, tudo na Santa Sé, tudo para. Ou seja, não se nomeia bispo, não se faz, de repente, canonização, tudo para. A única coisa que não para na Santa Sé é a esmolaria pontifícia. Esmolaria significa o seguinte, a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do planeta. E ela tem vários lugares no mundo que são mantidos pela caridade que vem ali da igreja. Então, isso não para. A única coisa que não para é a caridade. O resto tudo para, até se escolher o novo Papa. Então, no 15º dia deve ser convocado o conclave. No 15º dia de sede vacante deve ser convocado o conclave. Por que esse tempo? Porque nós temos 9 dias de luto. Nós estamos vivendo desde o sábado passado os dias de luto, chamado Novendiale. São 9 dias de luto, onde se celebra todo dia pelo Papa e começa a se rezar também pelo conclave. Aí o que vai acontecer? Já foi convocado, já foi dado, vai ser no dia 7 de maio, começa o conclave. Por que esse tempo?
Porque, na verdade, você tem que esperar os cardeais chegar. A gente está falando de uma instituição de 2000 anos que tem essa regra. Antigamente era difícil que os cardeais chegassem, não tinha avião para chegar de uma noite para o dia. Mas está falando também de que tem que ser preparado ali no Vaticano, você tem que preparar. A Capela Sistina tem que ser preparada. A Capela Sistina é uma obra de arte, então não pode todo mundo ficar reunido lá dentro sem uma preparação. Tem que colocar piso na Capela Sistina, tem que instalar chaminé na capela. Aquela chaminé não fica o tempo todo lá. Chaminé que vai dar para o mundo. Tá manchando minha mão tudo. Aqui, ó. Tá manchando minha mão. Fora. Joga fora. Olha aqui. Eu já vi que você não quer a bala. Não é isso. Dane-se a bala. É porque... Tá? Olha aqui. Tá, mão. depois nós É muito limpa. coerente. Mas viu? Aí, pera, eu não acabei de falar. desculpe. Pera aí. Aí eu boto a chaminé, prepara tudo. Então, tudo isso ter esse tempo todo. Vai dar dia 7 de maio, vai dar o quê? Quase 15 dias mesmo da morte do Papa. E aí começa, então, a colocar. Mas, durante esse tempo, já estão acontecendo as chamadas congregações gerais, que os cardeais já estão se encontrando, já estão conversando, já estão falando tudo isso. E também tem que esperar, porque vai que o Papa ressuscita. Não vai ressuscitar, Mas, né?